além dessa parte de um histórico breve, a gente precisa adentrar também nas alergias ou intolerâncias alimentares. Né? Se o paciente tem alguma intolerância alimentar, a intolerância ao ovo, intolerância à proteína do leite, ou à lactose, ao glúten, então isso a gente precisa perguntar na primeira vez que nós abordamos nossos pacientes. Se o paciente já tem alguma alteração neurológica que comprometa a sua cognição, ou se o paciente já tem, é um paciente que não interage ou está entubado, então aí nesse caso a gente vai partir para o acompanhante, né? E aí o acompanhante vai poder nos fornecer essas informações, embora muitas vezes o acompanhante é um cuidador, que foi inclusive recentemente contratado para cuidar daquele paciente, porque o familiar precisa trabalhar, por exemplo. Né? Então, a gente tem que abordar o cuidador dentro do que ele sabe e, de repente, se for o caso, a gente pode até procurar agendar um horário com um acompanhante, com um familiar, com alguém que acompanha mais tempo, ou ver o momento que esse familiar está junto com o paciente, para que a gente possa ter uma conversa, uma anamnese um pouco mais complexa. Né? E quando o paciente está na UTI, que nós não temos acompanhante, né, nós geralmente abordamos a técnica de enfermagem, como foi o técnico de enfermagem que cuida do paciente, né? Como foi o dia, se houve alguma complicação, se houve algum agravamento do quadro clínico, e aí nós entramos no ritmo intestinal, que é muito importante. Se o paciente tem diarreia, tem constipação, geralmente os pacientes idosos e os pacientes que usam muitas medicações neurológicas, eles fazem um quadro de constipação, que é um quadro muito comum, ainda mais, que é agravado inclusive pela dificuldade de deglutir líquidos do paciente, aí o paciente toma menos água ainda, e isso é importante que a gente questione, que a gente busque, sem falar que é um paciente que fica muito imobilizado. E também, se ele tem tendência a ter também diarreia. Não é o comum, mas, por exemplo, o paciente que faz antibiótico terapia de longo prazo ou que usa antibióticos seguidos, escalonados, eles costumam ter uma alteração de flora intestinal que consequentemente, pode levar a quadros diarreicos ou até a quadros de intolerâncias passageiras. Né? Então, isso é muito importante, o ritmo intestinal do paciente. Associado a isso, nós ainda temos que pesquisar sobre o ritmo urinário. Não só se ele urina espontaneamente, se ele precisa de sonda, se ele tem algum problema prostático, que não é incomum o paciente idoso do sexo masculino ter algum problema prostático, e que muitas vezes esse paciente acamado, na hora que o quadro agrava, ele perde completamente a capacidade de urinar espontaneamente, aí é necessário o uso da sonda, porque a gente precisa determinar o débito urinário desse paciente. Né? Então, antes de você achar que o paciente não está urinando, ele está anúrico ou que ele está oligúrico, nós precisamos, principalmente no paciente idoso neurológico, saber se ele consegue urinar, porque de repente a anúria é simplesmente retenção urinária. Né? Então, isso é importante. Diante disso, dessa anamnese, é uma anamnese bem dirigida, né? De maneira geral, a gente, antes de abordar o paciente, a gente procura ler alguma coisa do prontuário para já se informar, mas isso não nos tira a responsabilidade de fazer a anamnese adequadamente, né? Porque alguma informação do prontuário pode não ser verídica, ou pode estar truncada, ou que pode ter sido entendida de uma maneira não muito correta. Então, a gente aborda esse paciente e, a cada visita, nós precisamos abordar, sim, como está o quadro clínico do paciente, se melhorou, se piorou, se está a mesma coisa. Alguns pacientes fazem muitos quadros de insuficiência respiratória, de desconforto respiratório, e esse desconforto atrapalha, com certeza, a deglutição e pode, inclusive, levar a uma broncoaspiração, numa tentativa de alimentar por via oral o paciente que está dispneico, por exemplo. Aí você transforma um quadro grave num quadro
muito mais grave, de risco até imediato de vida, necessitando de intubação. Então, alguns fatos nós precisamos saber na nossa visita. Se urinou, se defecou, se vomitou, se teve resíduo gástrico, né? O resíduo gástrico, modernamente, ele é considerado como uma medida, entre aspas, ultrapassada. Mas, na verdade, a gente sabe que o resíduo gástrico no paciente grave, ele diz muito mais do status hemodinâmico do paciente do que propriamente da parte digestiva. Geralmente, esse paciente grave que está tolerando muito bem a dieta e faz resíduo gástrico, isso é um sinal evidente de piora clínica. Claro que se o paciente tem alguma intolerância ou se ele tem alguma disfunção digestiva, diante de resíduos eu posso reduzir a dieta, eu vou modificar, de repente eu uso uma formulação oligomérica no lugar da polimérica, ou tiro a fibra. Né? Eu posso fazer essas mudanças, mas se eu tenho um paciente que já tolerava a dieta e de repente ele passa a ter resíduo, para mim, até prova o contrário, esse paciente tem um agravamento clínico importante, e isso é resposta metabólica, né? Onde há uma priorização dos órgãos nobres, coração, sistema cardiovascular, cérebro e depois o rim, às custas da irrigação da superfície e do tubo digestivo. Né? Então, não é incomum nosso paciente fazer ilho paralítico, fazer resíduo gástrico, e aí a gente também tem que procurar saber as medicações que os pacientes usam, né? Muitas vezes esse paciente nosso grave, ele está usando opiáceos como fentanil, morfina, até metadon, que na verdade é um antagonista, mas que todos eles reduzem o peristaltismo intestinal, dificultam o esvaziamento gástrico, dificultam inclusive o esvaziamento da bexiga, né? E a gente precisa ter essa noção do que realmente é necessário para que a gente não chegue lá com a postura de especialista, que eu vim olhar apenas se está aceitando a dieta, se fez cocô e se vomitou. Não, a gente tem que correlacionar todas essas informações com a informação geral do paciente, porque existe uma repercussão altamente dependente do status geral do paciente, né? Não só a tolerância à dieta, a desnutrição, o aporte que você dá adequado repercute no quadro clínico, como o quadro clínico repercute na capacidade que nós temos de alimentar adequadamente esse paciente, né? Quando nós estamos diante de um paciente com nutrição parenteral, esse cuidado ele passa a ser redobrado, porque aí a gente precisa ter o controle de eletrólitos, né? Controle mais rigoroso de eletrólitos e da glicemia do paciente, né? Afinal, a gente precisa lembrar que a nutrição parenteral é uma nutrição onde você coloca um pool de substâncias diretamente na veia do paciente sem defesa alguma, né? E aí, quando o paciente tem como história pregressa de doença renal, de uma insuficiência renal, por exemplo, dialítica ou não, né? Nós precisamos ter extremo cuidado na administração do volume de alguns eletrólitos, especialmente o potássio e o fósforo, né? Então, volto a dizer, nós precisamos conhecer o paciente para que nossa terapia traga os benefícios esperados e funcione, e para que a gente não traga mais malefícios do que benefícios. Porque se eu começo uma terapia interal e o paciente faz um ilho, vomita e broncoaspira, é uma complicação grave e que vai repercutir indubitavelmente na sobrevida desse paciente, né? Então, resumidamente, né, nós precisamos saber os dados gerais do paciente relativos ao quadro clínico, relativos, por exemplo, ao paciente operado
ao tipo de cirurgia, nós precisamos entender o que foi feito na cirurgia. Por exemplo, se eu tenho uma cirurgia que foi retirado o esôfago, eu sei que esse paciente vai ficar sem poder comer por via oral por no mínimo 7 a 8 dias. Alguns 10, alguns 15, inclusive com alto risco de fístula, né? Eu preciso saber disso. Eu preciso saber que um paciente que tem uma ressecção grande do intestino, por exemplo, ressecou praticamente todo o intestino delgado, esse paciente ele vai ter uma síndrome do intestino curto, né? E eu preciso saber como é que eu vou recomeçar uma possível dieta enteral nesse paciente, né? Do mesmo jeito, se o paciente tem intolerância à lactose, eu preciso saber disso, porque eu não vou poder colocar uma dieta que contenha lactose, né? Então, eu preciso saber do geral do nosso paciente e nós precisamos saber também o feedback, aí já são as visitas posteriores, de como está a tolerância desse paciente a essa dieta, né? Se eu tenho um paciente que depois da dieta começou a distender, talvez essa dieta tenha uma osmolaridade muito alta, talvez eu tenha que tirar fibra, talvez eu tenha que usar uma dieta mais básica, né? Ou até de repente uma oligomérica, porque existem intolerâncias, né? E em terapia nutricional a gente não lida com uma substância. Eu não estou prescrevendo, por exemplo, um antibiótico, eu não estou prescrevendo uma droga. Eu estou lidando com um pool de substâncias, né? Muitas das quais a gente até desconhece, porque veja, no invase de uma dieta pode existir contaminantes microscópicos que a gente nem sabe, né? Por isso existe toda uma normatização para manipulação de dieta enteral e principalmente da parenteral.